Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 164 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que tem a multivocação de ser mãe e podcaster, mas está sendo mais mãe do que podcaster ultimamente. E eu sou farmacêutica também, viu? E muitas coisas mais. E eu sou a Adriana, eu estou aqui com o Cassiano, que já foi o índio e hoje é só cristão. Só um mero cristão contemporâneo. Que terrível, Adriano. Pessoal, meu nome é Cassiano, eu tô aqui com o Gerson Borges, que é carioca, flamenguista, que a gente ia pular, mas tá bom, eu falo. Ele é músico, ele é educador, ele é pastor, ele é marido da Cinha, pai do Pablo e do Bernardo e amigão também nosso há bastante tempo, e é um prazer enorme estar aqui com você, cara. Obrigado, Cassiano, Paulinho, obrigado, Dri. Vocês me honram com esse convite, é um prazer enorme estar aqui, bater esse papo com vocês. Vamos lá. Legal, Gerson. A gente já conhece o Gerson há um bom tempo, das músicas dele, né? Pessoalmente há um pouco menos de tempo, mas a gente vai falar sobre a multivocação do Gerson como pastor, com tudo que o Cassiano já falou, plantador de igreja, músico, professor. Vamos discutir um pouquinho isso hoje, tentar entender como conciliar tudo isso e aprender um pouco dessa sabedoria aqui. E eu também vou querer entender como que a sua mulher concilia tudo isso também. É, além de tudo, o marido. Meu marido, quando começa a fazer 3 coisas ao mesmo tempo, eu já brigo com ele. Porque além de tudo isso, ele é pai em tempo integral, é pai pra valer mesmo. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é uma distinção entre multivocacionado e multitarefa. E o cara bagunceiro, né, que faz tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Eu procuro fazer uma coisa de cada vez, mas tenho várias ocupações ou várias vocações, né? A gente vai conversar um pouquinho e tentar entender essa história aí. Bom, antes da gente continuar esse programa, continuar falando com o Gerson, precisamos falar, esposinha, precisamos falar, porque já está chegando. Parece que não, mas já está chegando. Pra gente já está chegando desde janeiro já. Pois é, pra gente já tá na organização desde o comecinho do ano, já está chegando. Apesar de ser de 7 a 11 de maio de 2012, já está batendo na porta o 39º Encontro CEPAL para pastores e líderes da nossa querida CEPAL. Da nossa querida. Olha, você que já foi no Encontro CEPAL, convide seu amigo, fale pra ele, o seu pastor lá, fala pra ele, olha, novamente vamos lá no Encontro CEPAL. Porque é uma coisa interessante que cada ano aumenta mais a quantidade de participantes. E esse ano vai ser o maior Encontro CEPAL da história. Com certeza. Todo ano tá sendo maior, mas esse ano vai ser bombástico de maior. Vai ser o ano com o maior número de participantes e com o maior número de palestras, seminários. Muita gente boa falando aí. E é uma coisa interessante, eu falo que todo ano tá aumentando o número de participantes, porque todo ano as pessoas veem como é bom participar do Encontro CEPAL. Isso sempre acontece. As pessoas vão e no ano que vem levam mais alguém, no outro levam mais alguém. E esse ano a gente realmente espera um número muito grande. Você entra em www.cepaleventos.com.br, veja o pessoal que vai participar. Nesse evento que promete mudar a igreja evangélica brasileira, ou pelo menos ser uma semente para essa mudança, porque o tema é Igreja Irresistível. Olha só, com certeza você vai sair aí transformado desse evento. E entrando no site, que a gente já falou o endereço, você pode fazer a sua inscrição. Você já se inscreve, já garante sua vaga, os lugares nos hotéis mais requisitados já estão acabando, então corre e a gente se encontra lá, né, Dri? Você vai investir na sua vida e principalmente vai investir na sua igreja. Tá, eu vou voltar aqui no tempo um pouco e perguntar, na verdade, eu ia voltar até onde eu sei, mas quero voltar um pouco antes, então, Jebs, pra você... Ele vai começar assim, em 1954, nasce... Em 1954... Não, e ele pode ser locutor também, acrescentar isso à lista. Podcast Irmãos CEPAL. Olha só. Ao vivo, ligue agora. Mas quando eu conheci o Gerson, quando eu conheci você, cara, você vinha do Rio de Janeiro fazer louvor, aí tinha aquele
aqueles dois caras que andavam com você, quem que era, cara? O Woody E o Allen. e o Allen. Pronto, o Woody e o Allen, Na verdade, eu sempre fui muito ligado aos músicos. Como músico, a gente tem sempre uma turma, não é? E quando vim do Rio de Janeiro para São Paulo para trabalhar com uma igreja aqui no ABC, eu sempre trazia algum amigo para me ajudar e tudo, né? Porque você sabe que há uma diferença intrínseca entre carioca e paulista, não é? Já vai começar. Não vou entrar nessa discussão, mas eu diria que todo paulistano deixa pra lá. Vamos Quer embora. dizer, na verdade é o seguinte, você começou a trabalhar aos quantos Quando anos você chegou em tinha? São Naquela Paulo. época, 20... Você está dizendo que antes dos 28 anos de idade, antes de vir para São Paulo... O cara era músico carioca, trabalha. Não, mas isso é verdade. Não que seja verdade, e me perdi aqui, né? É verdade esse estereótipo, né? Esse preconceito, esse pré-conceito, né? Tá longe esse da conceito verdade, né? tá longe, muito longínquo, na verdade. Uma vez eu estava em Curitiba, era solteiro ainda, morava no Rio, era músico e professor, né? Você vê, 3 coisas, né? Carioca, músico e professor. Você sabe que professor diz aí as más línguas, finge que trabalha e os alunos fingem que aprendem. Número 1, o músico Leva a vida na flauta. leva a vida na flauta. Tem uma canção do Milton Nascimento, inclusive, que é muito interessante, que ele diz assim: orgulhoso camarada de viola em vez de enxada. Então a visão que as pessoas têm do músico é isso, que o cara não faz nada, fica ali tocando violão. Aí a gente foi pra Curitiba, na casa de um médico, e tomando um lanche assim, uma mesa grande. Um disse: eu sou empresário, outro disse: eu sou professor, eu sou cientista. E aí eu fui ficando pequenininho na cadeira, né? Aí ele disse: você é o quê? Eu falei: eu sou músico. Aí ele falou: não, você trabalha com o quê? Mas eu sou carioca, e carioca trabalha bastante. Vamos desmistificar, né? Isso é extremamente arcaico. Tá certo. A gente passa por isso também. O pessoal pergunta, vocês são o quê? A gente é missionário. Ah, então você não trabalha? Não, mas tô perguntando de trabalho, assim, o que você faz? O que você faz? Sem querer ou querendo, sem querer querendo, né? Ou sem querer, sem ter a intenção de discutir já de cara a questão do trabalho, a gente já está discutindo, né? Porque vocação é uma coisa que nos caracteriza que a gente constrói a partir daquilo que a gente faz porque gosta, não é? Eu conheço músicos que dizem assim: cara, eu sou o cara mais feliz do mundo porque eu sou pago para fazer o que eu mais gosto, que é cantar, tocar, compor. Mas jogar futebol. Tem pastores, e eu me sinto assim também, que se sentem felizes com o dia de trabalho. Tem até motoristas. O cara pega o trânsito de São Paulo, atravessa, vai de Alphaville a Guarulhos e no final fala: poxa, foi legal, consegui, deu tudo herói, certo. É um sujeito, é aves rara, como Não, mas se diz em latim, tem, mas né? tem, a gente, um amigo Claro nosso. que tem. O cara gosta de dirigir. O negócio tá feliz quando tá no caminhão, né, na estrada. Então, mas São Paulo tem eu discuto um pouco assim essa sociologia que carimba as coisas tão apressadamente, mas São Paulo tem como se diz aqui, uma vibe, uma pegada mais acelerada mesmo do que o Rio. Eu acho que não só do que o Rio. Do resto do Brasil, né? Qualquer cidade litorânea, assim, né? Até o interior, né? Eu sou do interior. Você é paulista, não é paulistano, né? Agora, você queria ser músico nessa época, né, Jeb? Você não queria ser outra coisa. Na verdade, eu sonhei com 3 coisas. Já, assim, 9, 10 anos. Eu sonhei em ser músico, queria ser músico. Meu pai me deu o primeiro violãozinho lá, aos 9 anos de idade. No mesmo ano eu já estava tocando e compondo, fazendo as minhas músicas. Foi muito rápido isso daí, né? Parece que eu fiquei incubando essa vontade de falar, de me expressar. E aí, um pouquinho à frente, na adolescência, eu queria ser pastor. Depois eu não quis mais ser pastor, quis só ser missionário, porque as referências pastorais não eram boas. E quem quiser saber mais sobre isso, leia a obra do Eugene Peterson, né? Ele fala muito sobre isso, né? Eu tive bons pregadores, mas poucos pastores, né? Trabalhar normal, assim, você nunca quis, assim. Como assim? Tipo, sei lá, ser piloto de avião, bombeiro, aquelas coisas de criança. Não, você foi professor, né? Não, então, e aí, o que aconteceu foi o seguinte: a música foi crescendo. Aos 15 anos eu dava aula, eu fui para uma escola de música séria no Rio de Janeiro, a Escola de Música Vila Lobos, e queria fazer composição em regência, queria trabalhar com música mesmo e pra valer, assim, né? Mas sempre gostei muito de ler, sempre eu escrevia poesia, escrevia pequenos textos, crônicas, e aí eu resolvi fazer letras, porque, de novo, o que o Cassiano falou é importante. Há um preconceito em torno da carreira de músico, né?
O músico, historicamente, nunca foi um profissional no sentido amplo e pleno do termo, né? O músico era um artista que era subsidiado, era patrocinado por alguns mecenas ricos. Isso está na história da civilização europeia, né? Aliás, não só o músico, o artista em geral. Artista, os grandes artistas... Até pensadores, eles né? Claro, o Descartes foi preceptor de uma princesa, acho que da Holanda ou Dinamarca, né? Se ele não tivesse o patrocínio que ele teve, ele não teria escrito o Discurso do Método e os seus livros, né? Mas eu construí mais ou menos assim meu projeto de vida vocacional e profissional. Vou fazer letras, fazer uma faculdade pedagógica que me leve para a sala de aula, vou tocar por prazer e vou servir na igreja, pregando, cantando, tocando, porque eu me sinto bem fazendo isso e eu sinto que estou servindo a Deus com isso. Só para a gente começar a dialogar. Já aparecem aí 3 coisas, né? A música sendo levada a sério, a teologia, eu já li a teologia, eu já li a biografia de missionários na adolescência que me incendiavam o coração. Dom Richardson, eu li tudo do Dom Richardson, né? Eugênio Nida, que é um missiólogo importante das antigas, né? Aí você achou que decidindo ser missionário, deixando de ser pastor, você só podia ter uma opção, né? Ou músico, ou missionário, ou pastor, e foi descobrindo que dava para conciliar todas as coisas. Ótimo que você falou isso, exatamente. Nós somos filhos de um pensamento muito fragmentado, né? O cartesianismo, o racionalismo moderno, né? A gente não trabalha mais com aquela coisa da antiguidade. Ontem mesmo eu dei para o meu filho um livro sobre Leonardo da Vinci, uma biografia infantil do da Vinci, e a introdução é maravilhosa. O cara era arquiteto, desenhista, músico, pintor, escritor, poeta, e ele foi brilhante em tudo isso. Vocês eu fui na exposição dele. Você já foi? Em São Paulo. Então, impressionante. O sábio renascentista, ele era um monte de coisa, porque como diz um erudito italiano que aparece muito aqui no Brasil como romancista, mas ele é um erudito muito respeitado na academia, ele é um semiótico italiano, o doutor Umberto Eco fez O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault e outros clássicos aí. Na verdade ele é um cientista, só que ele é um cientista literado que escreve romances fantásticos, né? Romances históricos. E ele disse o seguinte: naquela época, na época de Da Vinci, Michelangelo e outros, não havia a triste figura do especialista. O Dr. Houston, ele fala algo análogo sobre essa distinção moderna entre o teólogo e o pastor, né? O cara fala, não, eu sou teólogo, não sou pastor. O cara fala, não, eu sou pastor, eu não sou teólogo. Esse negócio de ficar estudando, aí isso é estéril, sem vida. Dr. Houston, quando ele se refere, por exemplo, aos puritanos, ou aos pais da igreja, ou aos reformadores, né, ele diz o seguinte, queridos: antigamente, o pastor e o teólogo e o santo no sentido amplo, bíblico, paulino do termo, não católico romano, claro, eram a mesma pessoa. Então Calvino era pastor, Calvino era teólogo, e um dos mais importantes da história da fé cristã, e também era um homem santo, um homem de Deus, não é? Lutero. E Lutero também era músico, sabe disso, né? Sim, Castelo Forte. Sim, fez umas adaptações lá. Castelo Forte é uma das coisas que Lutero escreveu, um dos hits paredes de Martin Luther. Então eu não sou muito novo nessa coisa de casar vários interesses, assim. Você falou de casar, e a sua mulher, como que entrou nessa história toda aí? Ó, a minha mulher entrou pela porta da frente da minha vida. Fala que a sua também entrou. Mas foi pelo lado músico, pastor, missionário, professor, por onde? Eu sou 5 anos mais velho que a Cinha, né? Eu fui professor da Cinha na escola dominical dos jovens. Aos 20 anos eu já era professor. Não, mas ela... Hoje, cadê isso? Porque ser professor na escola dominical? Dependendo do que você fala, cara. Não, nós éramos amigos jovens da mesma igreja, uma igreja batista no Rio de Janeiro, mas os nossos pais eram amigos de infância. Então as famílias já se conheciam e nós éramos amigos e havia uma admiração mútua e tudo. Eu tinha outra namoradinha na época, ela também. E a nossa amizade foi crescendo de tal modo que a gente percebeu que a gente tinha algo em comum chamado amor. Né? Amor pra casar. Separado por hífens. Fala isso com aquela voz de locutor, gente. Amor pra casar. Não, então, a Cinha também tem uma história meio análoga à minha. Ela fez matemática, só que ela só lecionou 2 anos. É uma das únicas pessoas que eu conheço que fez matemática, cara. E que gosta, e que não é geek, que não é nerd, que não é, que não vive lá, né, nos laboratórios. Só que ela não está exercendo mais, não exerce mais, e ela está enveredando pela fotografia. E já fez vários cursos, está começando a trabalhar
trabalhar profissionalmente. O casamento é o seguinte, o casamento não é um departamento na minha vida. Depois da minha relação com o Senhor, com o Pai por meio do Filho na dependência do Espírito, o casamento me estrutura, me dá chão, me dá norte. O casamento pode ser um lugar de alienação ou um lugar de realização. O casamento é uma oficina de transformação do nosso caráter, eu acredito nisso, de formação espiritual. Mais vida. Cara, eu tô mandando uns jabs aqui, porque eu chamo o Gerson de jabs, mas acho que eu sou a única pessoa no mundo, então não vai pegar bem eu ficar falando isso. Gerson Borges. Essa é uma discussão aqui acadêmica, séria, acadêmica, né, BBC de altíssimo Londres. nível. Então, reverendo doutor. Agora é reverendo. Eu tenho duas perguntas assim difíceis. Vou mandar uma aqui agora e uma depois. Humildemente eu as acolherei e tentarei matar no peito. No peito. Chutar pro Paulinho. Bater de primeira. Eu deixo passar. Uma delas é a seguinte: eu vejo, e eu acho que talvez pessoas que conhecem a tua história talvez pensem a mesma coisa, e isso pode gerar uma identificação. Então esse que é o legal da gente tratar dessas coisas no podcast, né? É light esse papo, é bem leve, mas ele tem a singela intenção de inspirar. Exatamente, de inspirar. É isso mesmo. Então assim, uma das coisas é o ministério pastoral que você exerce numa comunidade relativamente pequena, não em termos de Brasil, não, né? A gente estuda igrejas na CEPAL, então pensando no Brasil é uma igreja, né, de um bom tamanho, mas se a gente olhar algumas poucas igrejas de mais evidência e pensar que você é uma pessoa de evidência por causa da música especialmente, então alguns podem pensar, poxa, mas o Gerson Borges pastoreia uma igreja pequena. E o ministério pastoral nessa igreja limita você como músico, limita a atuação como músico, a sua atuação como músico. Então, assim, porque eu conheço pessoas mais próximas e tal, sei que esse é um questionamento que surge. Pô, mas por que o Gerson não se dedica pra música? E, assim, tem uma relação mais com a igreja, né, não tão intensa como essa que ele tem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dos motivos, cara, pra isso. Porque, assim, uma coisa, já vou matar de cara, não é por dinheiro. Porque se fosse uma igreja aí, sei lá, grande e tal, que desse uma estrutura, mas eu citei essa questão da igreja por causa disso, pra dizer que essa a gente já tira de cara. Então por que é? Já elimina essa questão logo de cara e sobra só 4 ou nenhuma das alternativas anteriores. Né? Eu acho que as duas questões são muito interessantes, inteligentes, e elas estão amarradas, elas estão vinculadas, né? Primeiro você fala sobre o fato de eu pastorear uma igreja que está ali 150, 70, chegando nos 200 membros, né? Só que eu diria que na verdade tem quase 250, porque nós temos 70 crianças e eu tenho muita alegria. Esse é um dado impressionante. É uma igreja cuja 1/3 da sua membresia, porque eu considero os pequerrústios, né, os nossos pequeninos, como parte integrante da nossa comunidade. Sou batista, não batizo criança, mas eles são membros da comunidade. Só fazer um parênteses aqui, eu ouvi essa semana, até eu já comentei isso contigo, que eu ouvi uma pessoa dizendo que é interessante, mas igrejas saudáveis têm muita criança e muita mulher grávida. Poxa vida, então nós estamos bem, porque nós temos 6 grávidas nesse momento, não é a primeira vez que isso acontece. Em todos os meus anos nessa indústria vital. Essa referência é um clássico da literatura. Pica-palística. Mas em 10 anos de pastoreio, como pastor ordenado, é a segunda vez que a gente tem primeira vez tínhamos 7 mulheres grávidas, né? Eu acho que sim, eu acho que igreja que tem criança significa uma membresia jovem, uma igreja dinâmica, porque criança é vida, criança é alegria, criança é barulho, criança é gasto, criança é, enfim, uma série de demandas que uma igreja geriátrica, com todo o respeito do termo, não... Eu já visitei uma igreja histórica nos Estados Unidos, no norte, na Nova Inglaterra, né, Boston, por ali, uma igreja metodista, e tinha 6 velhinhos e umas placas de metais lá, quando morrem, aí colocam metal lá. E uma delas, uma igreja congregacional, domingo de manhã passei, tinha uns 5 velhinhos, o pastor, 5 numa... Andador, né? Cumprimentando aquela congregação ali, né, de 6, 7, 10 pessoas, sexagenários no mínimo. E aí ao lado da igreja uma placa assim, maçonaria da cidade de tal,
a maçonaria se reúne aqui às quartas-feiras. Aí eu me informei, a igreja alugava o salão para maçonaria porque não tinha como se manter. Olha só. Você vê que coisa. Então, assim, a igreja que tem criança, a igreja jovem. E também um amigo que é pastor aqui conosco, um colaborador da equipe do Conselho de Presbíteros, o Eli, ele diz o seguinte, um mentor dele orientou na seguinte direção: você quer saber se uma igreja tem saúde? Perceba o que acontece no final do culto, da celebração. Se todo mundo desaparece em 5 minutos, essa igreja não está bem. A gente termina aqui 12h15, 12h30, tem dia que é 1h30 eu expulso todo mundo, porque falo, gente, vamos embora, eu tô aqui desde as 8 da manhã, 9, né? Então, criança, grávida, jovens, eu acho que isso é muito, muito bacana. Deixa eu voltar à sua questão. Sim. Igreja pequena, como você disse, não é exatamente o caso. Não, né? Não é pequena, isso, né? Mas também não é uma igreja de 500 membros. Para enfatizar o argumento. Né? Eu problematizo essa sociologia eclesiológica, né? Que descreve uma igreja pequena, uma igreja de 200 membros, cerca de 200 membros como pequena, pelo seguinte, a gente cresce. Eu não ando lendo mais Peter Wagner e outros congêneres, mas e vocês sabem do que eu estou falando, do crescimento da igreja, claro, mas assim, uma igreja que tem 30, 40 membros novos ou 50 a cada ano, com convertidos, conversões, gente sem igreja, gente que veio do catolicismo romano ou do agnosticismo, por exemplo, e gente que vem de outras igrejas, é um crescimento muito mais significativo, e eu não estou fazendo apologia de uma igreja pequena, mas é só um dado para a gente pensar, do que uma igreja que tem 1.500 pessoas, que todo domingo tem 500 ali passeando. Você não sabe quem são. E não cresce mais. Não é? Então essa questão, o conceito de crescimento de igreja precisa ser revisitado. Sim. Nessa eclesiologia mais moderna e à luz de outras ferramentas aí. A minha argumentação, você entendeu, né? Foi para reforçar essa questão. Claro que sim. Porque na verdade eu tô numa igreja a igreja média no Brasil tem 100 membros, né? Eu acho que é muito tranquilo eu responder isso. O nosso projeto de igreja, o conceito de igreja que a gente tem, primeiro é comunitária. Por isso que a gente usa comunidade. A gente não jogou fora o bebê junto a uma banheira de água suja, de um evangelicalismo que se perdeu, de um pentecostalismo que caducou, num certo sentido, na medida em que abraçou práticas sincréticas e místicas absolutamente questionáveis. Vocês também me compreendem, a gente tem pouco tempo para entrar nisso, e também não estamos mais comprometidos com um historicismo reformado protestante, mas que não tem vida, que não tem vigor, que não abraça, que não interpreta a cultura, que não dialoga, que não faz podcast para CEPAL, por exemplo. Não é, Adri? E aí o que acontece? Sendo assim, dificilmente uma igreja que tem essa busca, ela é uma igreja que cresce muito. Porque a gente, por exemplo, nós não temos reuniões práticas de marqueteiras de milagres, né? Também não fazemos uma celebração que é caracterizada pelo consumismo religioso, do louvozão. Por exemplo, a gente não toca nada assim do movimento gospel aqui. E não é porque a gente é contrário ao movimento gospel só. É porque a gente é a favor de uma teologia de adoração que dialoga com a cultura brasileira, por exemplo. E as pessoas ouvem o tempo todo essa música mais enlatada e querem ir para uma comunidade que canta essas músicas enlatadas, e a gente não vai por aí, né? Então, assim, eu sou pastor de uma igreja razoavelmente pequena ou média porque eu acredito na necessidade de relacionamento, de comunhão, de saber o nome dos membros. Não sei se vocês conhecem uma citação do Dr. Eugene Peterson, que é um cara que me influencia muito. O Dr. Eugene Peterson disse o seguinte: sabe o tamanho exato de uma igreja? Já que a gente está discutindo isso, ele disse, enquanto o pastor sabe o nome dos membros. Eu acho muito legal essa fala dele. Pode ser que 500 seja grande ou pequeno. Depende da memória do pastor, então. Sim, depende do fosfato e de a quantidade de palavras cruzadas que ele faz. Né? A segunda pergunta é por que eu não me dedico integralmente à música? Porque eu olho para a música do mesmo jeito que eu olho para o pastorado. Não é uma carreira, não é um business, não é... E alguém pode falar, mas pastorado como business? Sim, a gente conhece vários modelos assim. Modelos onde a lógica capitalista do lucro é que rege, onde o Deus que é adorado é mamon. Então, assim, vamos fazer uma reunião para 10 pessoas. Não, isso não justifica manter um obreiro para ter 10 pessoas. O que está operando nesse raciocínio? A lógica capitalista. É mamon. E o que acontece quando você tem um louvozão de 1 hora
transmitindo ao vivo para não sei quantos países pela internet ou sei lá como, e diz, não, essa música aqui é muito devagar, e essa música, a gente tem que ter uma música especial para o louvor, para mobilizar as pessoas, para elas... isso não é adoração bíblica, isso é dança ao redor do bezerro de ouro. Você está dando um entretenimento religioso para as pessoas. Então, eu trato a música da mesma forma que eu trato a vocação pastoral. São duas coisas que têm uma ética interna, a ética da música, a ética da beleza, da verdade artística. Mas você já se sentiu engessado por causa do pastoreio? Por exemplo, na época que você fez o Filho Pródigo, você estava pastoreando? Foi em 2005, foi um ano muito difícil para mim, já que você perguntou. Porque é um trabalho fantástico, maravilhoso, que deve ter exigido muito de você. Você tem razão. Foi um ano difícil porque meu filho Bernardo estava novinho, ele é de 2004, eu estava fazendo uma pós-graduação na USP e gravei lá no estúdio do João Alexandre, então, e não tinha rodoanel aqui. E pastoreando a igreja, mas eu não era o pastor titular, efetivo, como dizem os nossos irmãos presbiterianos, né? Em 2006 para cá que eu assumia esse convite para assumir, eu já era tempo integral, full time, mas não tinha a responsabilidade do pastoreio e tinha titular. Alguém para dividir, né? Tinha. Então foi um pouco diferenciado. Mas olha só, eu sou amigo do Carlinhos Veiga, sei que vocês conhecem ele, do Josué Rodrigues, do Nelson Bomilca, todos pastores e músicos. O Edilson Botelho. O Edilson, a gente não tem, eu admiro, canto as canções, a gente não está muito próximo, não tem muita amizade, mas nós somos amigos. Do Ademar também. Todos eles... Que vai estar na CEPAL esse ano, viu, pessoal? 39º Encontro CEPAL. Aleluias, louvemos ao Senhor. O culto continua, o culto é a nossa vida. Louvemos a... Olha só, vocês ouviram antes do Encontro CEPAL, hein? Ademar. Beijo, um abraço, tudo de bom pro Ademar, essa pessoa fantástica que abençoou tanto a Igreja Evangélica Brasileira. Mas todos eles, quando a gente senta para bater um papo, confessam uma tensão. Então eu acho que é uma boa forma de te responder, Adri. Há uma tensão entre as duas demandas, entre a demanda pastoral. Qual é a demanda pastoral? Não é retórica essa minha pergunta, eu estou perguntando mesmo para vocês, mudei agora o papel aqui. Qual é a demanda pastoral? Eu pergunto, Paulinho, qual a demanda pastoral? Amor, qual que é a demanda pastoral? Fala aí, pastor, pastorear, né? Está perto eu acho que das ovelhas. O pastor tem que resolver o problema de todo mundo da igreja. E morrer de... Eu acho que o pastor tem que estar ali... E ficar louco antes dos 50. Não, pastorear é caminhar com as pessoas na sua jornada espiritual. De verdade. Isso. Tá muito vago? Olha, eu achei lindo. Acho que não tá vago não, né? Não. Pastorear não é resolver o problema das pessoas. Pastorear não é ser terapeuta. Pastorear não é fazer as pessoas se sentirem bem. Pastorear... Não é falar o que as pessoas querem ouvir. Né? Pastorear não é ser uma espécie de agente de viagens. Né? O que é um agente de viagens? Vamos pra Terra Santa. Olha, tá vendo esse pacote? Não, mas eu nem ia falar. Olha... Não, a gente que falou, fica Tahiti, tranquilo. você paga em 10 vezes aqui na CVC, na não sei aonde, na TAM Viagens, ou whatever, ou sei lá que empresa. Você já foi? Não, eu não fui lá, mas olha, é maravilhoso. Vamos entrar aqui no site. Olha, esse cliente aqui foi, você pode ligar para ele. O cara nunca foi lá, mas ele vende como sendo o melhor pacote turístico de todos os tempos, e ele divide em 10 vezes e tal. Claro que você não tá falando de viagem, você tá falando de... É uma metáfora. O pastor, ele não é um agente, um cara que fica vendendo pacotes. Ele é um guia turístico, num sentido bem amplo aqui, né? Vai junto. Ele vai junto e fala, olha gente, aqui é isso. Ele repete os mesmos itinerários muitas vezes. Então você não está promovendo viagens para Israel, né? Não, rapaz, eu sou batista, então eu queria me rebatizar lá na Ana Batista, né? Queria me rebatizar nas águas do Jordão, trazer um óleo ungido da bênção, da prosperidade. Mas então, é uma tensão criativa na medida em que você precisa se organizar. Eu gosto dessa coisa de time management, porque assim, a organização faz pequenos milagres. E a falta de organização, grandes desastres. Pô, a gente cunhou uma expressão agora. Vamos escrever um livro? Vamos escrever um livro? Uma xícara e vender? Vamos, Uma caneca.
Mas Gerson, como é que você faz então para conciliar? Você já falou um pouquinho do pastor e músico, mas tem como eles se relacionarem? Tem como o pastor servir o músico e o músico servir o pastor? Eu creio que sim, Paulinho. Na verdade, eu até uso um termo que eu cunhei, que eu inventei, né? O poeta, a parte de mim da poesia que gosta de criar, porque poeta, poietes no grego, né? É aquele que inventa, que cria coisas, né? Ele faz poieses, ele faz uma coisa que não existia. Eu criei um termo chamado pastoetador, né? Termo composto aí, né? É um pastor que é poeta, que é músico, que é artista, né? E que é educador. Fui professor 10 anos, fui estudar literatura, fui fazer pós-graduação nessa área, e os meus estudos de teologia e os meus estudos de música, eles todos se comunicam, dialogam. Então, assim, quando o pastor está pregando, ele leva consigo, quando o pastor Gerson está pregando, está escrevendo um sermão, um estudo, enfim, construindo um programa de discipulado, por exemplo, né, esboçando um caminho assim de discipulado para a igreja, o artista vai junto. Por exemplo, quando eu falo aqui, quando a gente escreveu os nossos valores, não a confissão de fé, mas os nossos valores, tem um componente poético, assim, eu digo assim, nós, comunidade de Jesus, fazer um merchandising aqui, pode? Pode. São Bernardo, nos comprometemos com um estilo de vida bíblico e holístico, quer dizer, integrador, que pode ser resumido nos 8 valores abaixo. Ou seja, quando vocês nos perguntarem para onde nós vamos, a gente diz, nós vamos para trás. Por quê? Porque o nosso primeiro valor é a historicidade, né? A gente afirma a fé cristã reformada, evangelical, os pais da igreja, e a gente só sabe para onde vai se a gente sabe de onde veio. Então isso não é uma teologia, um jeito de fazer teologia que tem um pouco de poesia, de poética, de criatividade, claro. Mas a gente também vai para frente. O outro valor é criatividade, não é? E aí eu cito a Marva Dawn, que é uma teóloga e escritora canadense luterana que eu gosto muito, que foi professora do Regent College, substituindo o Dr. Peterson. Ela diz assim: tradição é a fé viva dos mortos e tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Né? E depois eu falo sobre integridade, comunidade. Então, quando eu prego, eu canto. Quando eu prego, eu tento usar mais simbologismos, eu tento ser mais parecido com Jesus. Jesus usava 2 tipos de linguagem, história e oração. Jesus não faz discurso. Até o que a gente chama de sermão do monte não é nem sermão e provavelmente não foi do monte. Não é nem sermão e nem do monte. É uma conversa assim... Colocaram o monte na história, mas tudo foi um morrinho. Hill, é um hill, não é um mountain. Né? Mas acontece de mensagens nascerem de músicas, sim, e músicas nascerem de mensagens. Sim, vice-versa. E versa e vice, né? Porque, por exemplo, agora eu estou trabalhando o Credo dos Apóstolos e estou escrevendo um livro sobre esse fascinante resumo da fé cristã e começando a escrever canções. Então, o pastor é auxiliado pelo músico, o músico é auxiliado pelo pastor. Até quando eu faço canções que não são canções, para usar um jeito assim mais Rubem Alves de escrever. Rubem Alviano, canções culticas, ou seja, não são canções litúrgicas, não são cânticos para domingo, né? O pastor está junto. Por exemplo, tem uma canção que eu canto: se eu sou poeta, que eu seja profeta. Se eu for profeta, que eu veja o que ninguém vê e fale o que ninguém fala. Sinta o que todos sentem em cada batida do meu coração. Cara, eu posso cantar isso para qualquer público. Só que isso é Bíblia, isso é teologia. Bonito. É uma música para fora que pode ser cantada na igreja, e quando eu faço uma música para a igreja, no sentido litúrgico, comunitário, né, celebrativo, é uma música que pode ser cantada lá fora. Então, o pastor auxilia o músico, Paulinho, e o músico auxilia o pastor. E o educador dá subsídio, senta junto na mesa. Em outras palavras, como diria o Moltmann, esse teólogo importante aí, eu sou trinitário. Eu ia falar isso. E eu tô falando isso aqui, muito cuidado, tá certo? Porque a Trindade é uma teologia difícil, né? O Fernando Pessoa dizia: eu sou muitos, há multidões dentro de mim. E não no sentido demoníaco. Não é legião. Não é legião, mas no sentido de interesse. Alguns são, né? Mas... Alguns são. E ele mesmo era um cara... Pois é. Gerson, só uma coisa aqui mais. A gente falou sobre essa questão de dividir o seu tempo, dividir a sua vocação. Na verdade, não é dividir a vocação, né? É viver a sua vocação na sua plenitude. Isso. Agora, a gente tem visto no Ministério Pastoral muitas coisas acontecendo, né? E uma delas são pessoas buscando outras atividades, se envolvendo em outras atividades. O pessoal vai para psicologia, vai para outros aí. E a gente sabe que um dos motivos
motivos, isso não é julgamento, é compartilhamento mesmo, né? Um dos motivos é que as pessoas no ministério se sentem limitadas financeiramente, para crescer financeiramente. Então assim, poxa, vai ser isso aqui e tal, etc. E existe um desejo, e isso tem muito a ver com o nosso tempo, com o tempo que a gente vive, de buscar um progresso financeiro, né? A gente sabe que você, por exemplo, se você se dedicasse exclusivamente à música, isso nessa área, em termos financeiros, isso seria mais rentoso, potencial de sustento maior, né? Para você, né? E eu sei porque eu já quis conversar um pouco sobre isso com você, que você falasse um pouco sobre essa questão de como administrar esses anseios, que essas pressões que são sociais, né, especialmente quem está em grande senso, etc., com o exercício da sua vocação e dos seus dons, e até conter algumas atividades que poderiam, né, nesse sentido, gerar mais renda, vamos dizer. Eu acho que, de novo, você foi muito relevante. Tudo que a gente está conversando aqui, as vossas propostas e perguntas são muito relevantes. Mas eu acho que, especialmente agora, você toca numa questão que vai ao encontro de angústias pastorais, né, pessoais de muitos amigos e companheiros aí. Eu diria algumas coisas assim, muito despretensiosamente. Vou falar da minha vida, né, que eu tenho recebido do Senhor, eu estou compartilhando. Estou tentando entregar para você. Em primeiro lugar, ser pastor não pode ser fim de feira. Eu sou pastor, não tem mais nada para fazer. Fim de feira é bom. Qualquer um que se aproxima, um jovem se aproxima de mim e fala, eu quero ser pastor, que seminário você indica? Eu falo assim, a Universidade de São Paulo. Mas como assim, pastor? Não, faz uma graduação, vai lá estudar, faz humanas, faz uma carreira e faz um mestrado em teologia. Ou então faz um seminário depois noturno. Porque, em primeiro lugar, um menino de 18 anos estudar teologia contemporânea, estudar o embate da neo-ortodoxia com não sei o que, o liberalismo e o fundamento, é complicado. Destrutivo, né? Para a fé de qualquer um. Exatamente. O seminário e faculdade teológica tem se tornado, eu falo isso nos ombros de vários amigos que têm feito a mesma crítica, um lugar onde não se ora mais. E quando o teólogo para de orar, ele vira ateu, né? Nossa, outra ponta. Outra ponta. Então, assim, se você é pastor porque não tem mais nada para fazer, eu fico muito preocupado. Ou é missionário porque não casou. Não tem essa coisa? Antigamente era o catolicismo, né? Teve uma decepção amorosa e virou freira, o padre, né? Então, assim, seja pastor, porque isso é irresistível, é inadiável, porque você se sente vivo pastoreando. Agora, o pastorado, segunda coisa, não precisa ser uma profissão. Você não precisa viver do pastorado. E a gente tem algumas referências muito boas, positivas. Por exemplo, Paul Stevens, que é canadense. Mas o Canadá é outro mundo. Mais ou menos. Porque o consumismo na América do Norte tem demandas muito maiores do que a nossa. A gente não joga um computador fora todo ano. Ainda, mas está indo para lá, né? E eu tô longe ainda. Mas celular a gente já troca, né? Celular não dá. Eu devia jogar o meu fora. E por aí vai. Mas o Paul Stevens é carpinteiro, né? E é pastor. Ele tem um livro lindo chamado A Hora e a Vez do Leigo. E os outros 6 dias, que é um compêndio muito interessante sobre teologia vocacional. Ele já foi pastor em E ele já foi pastor de tempo integral. Uma opção. A terceira coisa que eu diria rapidamente é o seguinte: você não pode viver com base na culpa. Quem lê o Paul Tournier, Culpa e Graça, sabe do que eu estou falando. Existe uma culpa falsa e uma culpa verdadeira. A culpa verdadeira é agostiniana, né? O Agostinho dizia, Félix culpa, culpa feliz, porque me aproxima do meu Salvador, do meu Redentor, dos pés de Cristo e da cruz de Cristo. Mas a culpa falsa é aquela coisa, poxa, eu devia ter feito isso, devia ter ligado para aquele irmão. O cara falou que estava desempregado e aí eu não liguei. Senhor, me perdoa. Isso é neurotizante, né? E já que eu estou falando de culpa, eu vou para uma questão que eu chamo do embate entre a tensão neurótica e a tensão criativa para quem tem mais de uma vocação. A tensão neurótica, ela está enraizada nesse pensamento culposo e patológico, que, por exemplo, alguns pastores músicos, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, e eu falo assim, cara, como é que é conciliar ser pastor e ser músico? Ele fala, tem semana que o músico some e é só o pastor. E tem semanas que o pastor some e é só músico. Isso parece mais um médico que um monstro, né? Toma uma poção, se transforma no outro. Eu já vivi um pouco essa coisa neurótica aí, mas tenho melhorado. Por quê? Porque eu tenho procurado compor coisas que me serão úteis naquilo que eu estou pregando na igreja e na minha caminhada, e isso é muito legal. Ou seja, pastorado pode ser um lugar criativo, é maravilhoso isso, muito criativo. A outra coisa é o seguinte: quem faz a minha agenda sou eu, não são as demandas das pessoas. Agora, a última coisa que eu diria é o seguinte: não é simples conciliar
conciliar 2 ou 3 vocações. Por exemplo, eu não estou mais na sala de aula. Podia estar aí lecionando numa universidade, literatura brasileira, linguística, que são coisas que eu gosto muito, não é? Mas não dá. Mas não dá, não cabe na minha agenda. Fiz um semestre de psicologia e falei, não dá, porque isso aqui é o seguinte, eu vou ser psicólogo dos meus... Isso prejudicaria o seu ministério. Prejudicaria, porque pastorear não é fazer terapia. E fazer terapia não é pastorear. A terapia é amoral e o pastorado é moral. Não posso chegar para um cara que me procura e falar, pastor, eu acho que eu vou me separar da minha esposa. E falar, você está satisfeito? Siga teu coração. Não vou falar assim, o nome disso é adultério, o nome disso é pecado. E como terapeuta, talvez eu tenha aqui, isso, eu não posso misturar as coisas. Então, assim, dá para você ser um executivo e ser um pastor de tempo parcial? Dá. Depende de você. Dá pra você ser músico e ser pastor? Dá, depende de você. Você vai ter que fazer escolhas. Não vou tocar no carnaval, não vou tocar num happy hour, num clube, não sei da onde. Mas eu vou poder trabalhar, tá certo? Eu vou fazer escolhas. Na verdade, assim, dá pra ser advogado e crente? Dá. Depende Meu pai de você. acha que não dá. Ele não deixou eu fazer. Há divergências, mas dá. Dá do mesmo jeito que dá para ser músico secular, trabalhar aí fora e ser pastor. É pequena essa contribuição, mas ela não é teórica. Queria dizer isso para vocês 3 aqui, para todo mundo que está ouvindo a gente. Ela não é teórica. Ela nasceu do chão da minha vida, das minhas lutas, né, dos meus embates, né? E essa coisa da restrição do sustento, ela é fruto de uma formação pastoral e vocacional pobre. Porque, por exemplo, na história da igreja, a gente vê algumas coisas muito interessantes. A gente vê o voto de pobreza que o Bento de Núrcia estabelece para os mosteiros lá na regra de São Bento. Nós somos evangélicos reformados. A gente não faz voto de pobreza, nem de castidade, graças a Deus, e nem de submissão a um bispo. Alguns fazem, mas não é o meu caso. Não sou episcopal, sou batista, né, congregacional. Mas eu fiz um compromisso de simplicidade. Eu não preciso dirigir um automóvel de 150 mil reais, nem morar num apartamento de 200 mil reais para mostrar para as pessoas que eu tenho sucesso. E esse voto de simplicidade, com isso eu fecho, para mim está profundamente ancorado numa fala do John Wesley. Ganhe o máximo que você puder, poupe o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. A arte é dádiva, é doação. O pastorado também é doação. A gente decide viver uma vida simples e de sacrifício, de doação para as pessoas. Quem não se encaixa nessa camisa 100% é porque não foi chamado para ser pastor assim de tempo integral. Pode ser pastor num segmento, numa área, mas o pastorado de tempo integral, na minha opinião, ele tem uma exigência de uma vida sacrificial e simples, o que não quer dizer, eu repito, indigna e pobre, e com as necessidades mínimas não atingidas, né, para pensar lá no Maslow, né? Agora, é triste pensar filhos de pastores que dizem assim, eu tenho maior raiva da igreja porque meu pai era pastor e não podia fazer isso, não podia fazer nada. Não, meus filhos jogam bola, estudam não sei aonde, faço previdência privada para eles estudarem, só que eu digo não para outras coisas. Quando eu digo sim para umas coisas, eu digo não para outras. É isso, não sei se eu contribuí. Ótimo, Gerson. A gente ficaria aqui um tempão ouvindo, né? A gente gosta de beber da fonte da sabedoria. Eu vou até beber uma aguinha aqui agora. Eu gosto de água mineral. Mas nosso arquivo tá acabando. Eu tô apavorado aqui, tá acabando. Faltam 33 segundos, então eu aproveito esse tempo para agradecer. Valeu mesmo. A gente quer voltar a conversar com você. Tem outros temas que eu sei que você gosta muito. Muito obrigado. A gente quer voltar a falar sobre isso. Tá bom, querido. Valeu mesmo. É isso aí, né, Cassiano? É isso aí, gente. GersonBorges.com, por favor. Acessem lá. Me sigam no Twitter. Quem não conhece a música do Gerson, pesquise aí que tá perdendo. É isso aí. Obrigado, gente. Deus seja com vocês. E comprem a caneca que a gente vai fazer. 4, 3, 2, 1.